Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículos de número 16 e 17. Glória a Deus. Aí tá bom. Primeira Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 16 e 17. Amém? Parece que os irmãos estão desanimados hoje. Amém? Aê! O irmão sabe que eu levanto a voz, viu? Diz assim a palavra do Senhor: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, é de conhecimento nosso que quem escreve esse texto é senão o apóstolo Paulo. E nesses escritos da primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo, ele está ensinando a igreja um compromisso que o mesmo tinha com a igreja do Senhor. E o que nós vamos ver na vida de Paulo, quando se diz respeito à doutrina, o que é bem peculiar no seu ministério é acerca dos ensinamentos. Paulo sempre estava combatendo algumas heresias que adentrava dentro da igreja. E para ser mais específico, destaco a igreja, principalmente a de Corinto. E Paulo tem esse caráter e essa característica de estar exortando os irmãos a que entrasse por alguns caminhos, doutrinando, corrigindo, exortando. E se tem algo que o apóstolo faz questão de mencionar e ensinar aos irmãos, é um caminho chamado oração. O que nós vamos observar é que Paulo, e aqui eu chamo de aplicabilidade, que é isso? Quando Paulo ensina e está dizendo o seguinte: eu ensino, vocês seguem os meus ensinamentos, e aí vocês terão sucesso naquilo que eu estou ensinando a vocês. E ele inicia esses dois versículos, primeiro dizendo: regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre, tenha sempre alegria dentro do seu coração. Depois fecha e com 3 frases simples dizendo: orai sem cessar. Paulo estava dizendo o seguinte: ore constantemente. Tudo que vocês fizerem, o que forem fazer, o que pensar, o que for colocar na prática, vai primeiro por um caminho. Qual é o caminho, Paulo? A oração. E a Bíblia, ela faz questão de mencionar um segredo para crentes que querem vencer e serem vitoriosos. Qual é o segredo? Oração. Tiago escreveu no capítulo de número 5, versículo de número 16, finalizando este versículo, dizendo: a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Mediante essa verbalização desse apóstolo, eu entendo que a oração, ela tem poder e também causa efeito. Ela tem uma ação quando você ora, e ela também tem uma reação quando você dobra os seus joelhos. Eu preciso pregar um sermão nessa noite, expositivo para você. Baseado nesse versículo, a oração de um justo pode muito em seus efeitos.
Eu me lembro que Josué, chamado por Deus para ser um dos maiores líderes que a história bíblica já viu, no capítulo de número 10, Josué vai ser convidado por um exército a ir para uma grande peleja, de maneira que o seu exército era inumeroso, convidado para ir até Gilgal a enfrentar uma guerra. E diz a história bíblica que a peleja foi tão travada e tão constante que o povo começou a perder e a recuar no momento da luta e daquele momento de dificuldade, de maneira que Josué começou a observar que com a sua própria força e a sua própria estratégia já não dava mais para ser vitorioso. A Bíblia diz que no versículo de número 12, Josué vai subir a um monte, vai olhar por cima e vai ver a nação de Deus perdendo a guerra. Josué vai tomar uma atitude e uma ação. Qual é a ação que ele vai tomar? A Bíblia diz no versículo de número 12, no capítulo de número 10, que Josué vai dobrar os seus joelhos e vai erguer a sua voz para falar com Deus. Oh, glória a Deus! E quando ele começa a dialogar com Deus, e só crente de oração vai entender isso daqui, depois de falar com Deus, a Bíblia diz que Josué se levanta, vai olhar para cima e vai dizer: sol, lua, detenha-se. Oh, glória a Deus! E só crente doido e pentecostal para interpretar isso daqui. Conversar com lua, conversar com sol, só quem tem boca no pó e joelho dobrado para fazer essa loucura. Mas o que Josué queria era de fato, oh glória a Deus, falar com Deus. E diz a Bíblia que quando ele ecoou a sua voz, o sol e a lua que não têm ouvido teve que se deter e teve que parar. Mas o que não pôde parar foi o povo de Deus para avançar na guerra e para ter vitória. Glória a Deus. Não estou entendendo, deixa eu te entregar essa palavra. O que é que Deus está querendo falar para você aqui? Por causa da tua oração, Deus vai parar o que tiver de parar, mas que Ele vai te dar vitória aqui nessa noite. Ele vai. E se tem crente que interpreta isso daqui, eu vou convidar você a erguer a mão para os céus, oh glória a Deus, e abrir a boca para adorar, porque Ele está providenciando, oh glória a Deus, uma vitória para te entregar aqui, por causa da tua oração. Oh glória a Deus. Deus, por causa de uma oração, Ele é capaz de mudar o tempo e as estações. Tá doido? Como é que diz? Isto vou te provar. Isaías capítulo de número 38 e o versículo de número 8. Quando a Bíblia diz que a Assíria havia dito que iria destruir Judá, o rei Ezequias ficou perturbado, sem saber o que fazer, sem saber como é que iria lutar, até que o profeta Isaías chegou dizendo: não vos preocupeis, porque o Deus ao qual eu fui falar já me disse que irá nos entregar a vitória. E nos diz o versículo de número 8, que quando o profeta orou, o relógio de Acaz teve que ser revogado 10 graus por causa de uma oração. Não entendi. Se for necessário parar o tempo,
Se for necessário, Deus mexer no tempo, porque tem que te entregar vitória, Ele vai mexer no tempo. Mas deixa eu te dizer, sem resposta e sem vitória você não fica, porque Ele está contemplando a oração que você está fazendo, e Ele está dizendo: ainda hoje irei eu agir por causa da tua oração. Quem acredita, pega essa palavra, vai, pega essa palavra aqui, porque Ele está agindo por causa da tua oração. Deus mexe, Deus muda o tempo e as estações. Segundo, a oração, ela é a única que pode encher o crente do Espírito Santo de Deus. Observe que em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, a Bíblia diz que Jesus, antes de ascender aos céus, disse: não ausenteis de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A Bíblia diz que os apóstolos, no capítulo de número 2, vai entrar para dentro de uma sala chamado cenáculo e vai botar os seus joelhos no chão e orava com tanta intensidade que a Bíblia diz no versículo de número 2 do capítulo de número 2 que um vento veemente e impetuoso encheu a casa. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, porque tinha gente de joelhos dobrados dizendo: cumpre a promessa, realiza a promessa. E eu vim para te dizer, por causa da tua oração, Deus vai encher alguém com o Espírito Santo e com fogo. Oh glória, quem está comigo nessa palavra? Nós estamos dentro de um cenáculo e o Espírito desce aqui para encher crente até transbordar. Porque tem crente que ora, que chora, que reconhece que só dá para ser cheio se for de boca no pó e joelhos dobrados falando com Ele. Terceiro, a oração, ela muda sentenças de morte. Oh, glória a Deus, só a oração pode fazer isso, mudar sentença de morte. Qual é a base bíblica? Isaías capítulo de número 38. A Bíblia diz que Deus chamou o profeta Isaías e disse: Isaías. Isaías olhou para Deus e disse: eis-me aqui. Deus disse: Isaías, vai até a casa do rei Ezequias, porque eu preciso dar uma sentença dentro da casa dele. Isaías olha para Deus e diz: eis-me aqui, Senhor. Entra por dentro do palácio do rei. Quando chega diante do rei, olha e diz: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás. O profeta entrega a mensagem, vai saindo da presença do rei, e antes que chegasse no batente da porta do palácio, oh glória, a Bíblia diz que o rei começou a chorar, virou seu rosto para a parede e disse: Senhor, lembra-te que um dia eu andei em tua presença. Oh glória a Deus. Quando o rei disse isso, os céus começou a se mover, porque se tem uma coisa que Deus não suporta, é um crente expressando com sinceridade e deixando as lágrimas falarem por si. Até que o profeta vai saindo, Deus olha para o profeta e diz: profeta, recua, porque eu preciso revogar a sentença de morte. Mas Senhor, eu não profetizei que o homem desceria. Profetizou,
mas maior é quem profetiza, que sou eu. Retorna lá. Quando ele retornar, a palavra é: não morrerás. Oh glória, Deus mudou a sentença dizendo: acrescentarei 15 anos de vida. Oh glória, deixa eu te informar, você não vai morrer. Deus vai acrescentar na tua vida. Oh glória a Deus, Ele vai acrescentar por causa da tua oração. Deus, Ele muda a sentença de morte. Oh glória a Deus, além de mudar a sentença de morte, a oração, ela tem poder para ressuscitar mortos. Somente a oração é capaz de ressuscitar até quem já perdeu a vida. Lembra de João capítulo de número 11? Jesus, antes de dar o grito dizendo: Lázaro, primeiro ele disse: Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Depois de fazer oração, é que Jesus vai tomar ação. Está entendendo isso daqui? Antes de qualquer atitude que você for tomar, primeiro fala com Ele. Antes de inventar de sair da posição, vai falar com Ele. Antes de recuar, primeiro fala com Ele. Mas deixa eu ir para o texto aqui. Atos capítulo de número 9, versículo de número 40. A Bíblia vai nos dar uma demonstração de quando Pedro foi chamado para ir até a casa de uma mulher por nome de Tabita, que havia morrido. E o versículo de número 40 diz a Bíblia que antes Pedro dobrou os seus joelhos e orou. E depois de haver orado, ele disse: Tabita, levanta-te. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Ele pegou pela mão da mulher depois da oração, e todos viram o milagre que aconteceu por causa da oração que foi feita. Se você resolver a orar, Deus vai ressuscitar o que está morto. Quem sabe tem um sonho aí dentro de você que você disse já está sepultado, mas Deus está dizendo: no momento em que você entrar pelo caminho da oração, eu vou trazer de volta e dar a vida aquilo que se perdeu para você. A oração, ela levanta verdadeiros líderes. Somente pela oração é que um verdadeiro líder pode ser levantado. Jesus, em Mateus capítulo de número 9, versículo de número 38, diz assim: rogai ao Pai para que envie trabalhadores. Jesus está dizendo o seguinte: orai ao Pai, clamai a Ele, para que Ele levante trabalhadores. Eu me lembro que teve uma excursão e um professor disse: hoje nós visitaremos a casa de um homem por nome de John Wesley. O professor encheu o ônibus de alunos. Chegaram até a casa de John Wesley e disseram: essa aqui é a sala onde a família se reunia para fazer cultos domésticos. E a mãe de John Wesley era a maior pregadora da família. Depois mostraram uma cozinha, os demais quartos, mas só que teve um quarto e o professor disse: esse aqui era o quarto
do maior pregador e do maior ganhador de almas que o século já viu. Um dos alunos perguntou: professor, o que é esse banquinho comprido aqui? E essas duas marcas aqui, esses dois furinhos no piso? O professor disse: aqui era o ambiente em que John Wesley dobrava os seus joelhos todos os dias e dizia: dai-me almas, senão eu morro. Um dos alunos, ao ouvir isso, ficou cativado. Acabando-se a excursão, todos entraram dentro do ônibus. O professor perguntou: já está completo aí? Um dos alunos respondeu dizendo: não, falta um. Cadê? Ficou dentro da casa. O professor desceu apressadamente, entrou dentro da casa, procurou em todos os cômodos, mas teve um cômodo que estava um garoto com seus joelhos dobrados no mesmo lugar que John Wesley orava, dizendo: Senhor, faz de novo só mais uma vez. Senhor, faz de novo só mais uma vez. Senhor, faz de novo só mais uma vez. Eu vou repetir até você dar glória. Senhor, faz de novo mais uma vez. Até que o professor colocou a mão do ombro do menino e disse: chega, Billy Graham, nós precisamos ir para casa. Quem foi Billy Graham? O maior ganhador de almas que o século já viu, porque estava de joelho dobrado, boca no pó, dizendo: faz mais uma vez. E quem sabe a oração da igreja hoje é: faz mais uma vez o que? Milagres, renova, aviva, oh glória, salva, liberta. Oh glória a Deus, nós precisamos ser envolvidos pelo caminho da oração. Oh glória a Deus, Deus está disposto a levantar líderes, mas quem precisa estar disposto a botar a boca no pó é eu e é você aí. Mas se você determinar a colocar hoje, Deus também irá responder a tua oração. Só tem uma coisa que coloca pânico no adversário: a oração. É a única coisa que coloca medo no adversário, é oração. Entrevistaram a rainha da Inglaterra. Disseram: tem medo de enfrentar uma guerra? Não tenho. Tem medo do escuro? Não tenho. Tem medo de monstro? Também não tenho. Até que o repórter, insatisfeito, perguntou: e do que é que a senhora tem medo? Ela disse: eu tenho mais medo de um crente de joelhos do que 1000 canhões apontados para a Inglaterra. Uracamandarabachéria. Será que você entende isso daqui? Oh glória a Deus. Sabe do que é que o adversário tem medo? É quando você coloca os joelhos no chão e começa a falar com ele, porque ele sabe que quando você dobra o seu joelho e diz: já está na hora de arrumar a bagagem e cair fora, porque Deus vai começar, oh glória, a responder ele, a responder ela. Oh glória a Deus, quando você coloca o teu joelho no chão, ele sente vontade de recuar e ele está fugindo. Aí, fique de pé, por favor. Tem um versículo para você. E o versículo é: clame a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus está querendo revelar-se a você. Deus está interessado em te dar resposta. Deus está interessado em te dar vitórias.
Deixa eu te falar aqui. Na minha infância, aos 4 anos de idade, com uma insuficiência renal. Escuta isso daqui. 4 anos de idade. Nasci no Evangelho. Meu pai aceitou Jesus aos 18 anos de idade. Minha mãe demorou mais um pouco, foi se converter em 96. Mas ela diz que me apresentou na igreja forçada, junto com meu pai, porque meu pai disse: eu vi na igreja os pais levando os filhos, e eu também quero levar o meu. Ele disse que quando levou-me para a igreja que apresentou, ele disse que fazia uma oração dizendo: Jesus, toma em tuas mãos e cuida, e faz na vida dele o que tu nunca fez na minha. A minha mãe disse que nunca gostou de crente, tinha uma raiva terrível de crente, tinha vergonha quando um crente fazia barulho na oração. Até que um dia, acometido por esta enfermidade, com um problema e quase desmaiando, uma criança, ela pegou-me pelos braços e me levou na casa de uma rezadeira. E lá ela disse: reza pelo meu filho, porque ele está sentindo muita dor. A mulher benzeu, fez de tudo e disse: o quebrante está forte, não consigo resolver o problema dele. Até que me pegou pelas 2 pernas e ponta a cabeça, e minha mãe olhou e disse: vai terminar de matar. Aí ela pegou pelos braços e lembrou que naquele dia estava tendo um ciclo de oração. Oh, glória. Pegou-me pelos braços, saiu chorando e dizendo: Jesus, eu ouço inúmeros testemunhos de que o Senhor cura da AIDS, de que o Senhor curou do câncer. Se o Senhor curar meu filho, eu também vou ser crente. Oh, glória a Deus. Ela diz que chegou na porta da congregação. Estava uma tia minha por nome de Aninha dirigindo o ciclo de oração, e ela disse, no meio da mensagem: ora pelo meu filho. Minha tia pegou pelos braços e disse: Jesus, tu também foi criança. Oh, glória a Deus. Faz o milagre. Antes que a oração terminasse, Jesus fez um milagre na minha vida, por causa de uma oração. Está entendendo isso daqui? Por causa da tua oração, Jesus ainda vai realizar o milagre no meio da tua casa, no meio da tua família. A oração faz fechar a cova. Feche seus olhos. A oração, e quem sabe é o teu momento de falar com Ele. Portas. Oh, glória. A oração, Oh, Jesus nos envolve. faz abrir No caminho da oração. O crente reacende que a chama aqui ora hoje. vê a vitória. Reacende a chama aqui hoje. Faz abrir o mar. O crente que ora vê a vitória chegar. Moço de camisa azul, sempre o vejo aqui nos cultos. E enquanto eu estava aqui à frente, Jesus me disse que tem alguém orando e dizendo: dá um novo caminho. E a palavra é: tem um novo caminho de um novo curso da tua história, e tem um novo recomeço por causa de uma oração que foi feita. Oh, glória a Deus. O que o adversário quer te ver parado, te ver na lona, mas Jesus está dizendo que a oração vai ser respondida, e tem um novo caminho na tua história.
você não vai parar, nada vai te deter, e um novo recomeço para a tua vida chegou aqui hoje, nessa quarta-feira. Recebe essa palavra. A oração tem força pra mandar parar o sol, mostrar ao inimigo que você não está só. O crente que ora não é derrotado nas horas mais difíceis. Deus está do seu lado. A oração tem força pra mandar parar o sol, mostrar ao inimigo que você não está só. O crente que ora não é derrotado nas horas mais difíceis. Deus está do seu lado. Amém. E glória a Deus. Orai sem cessar. E eu dou graças a Deus que no período da pandemia o que a gente mais viu foi crente orando, falando com Ele. E o que a gente viu também foi Jesus pelejando pela igreja. Amém? Que Deus abençoe. Amanhã, círculo de oração com as senhoras aqui. Venha orar, falar com Ele. Venha ter intimidade com Ele através da oração. Sexta-feira é reunião ministerial. Amém? E domingo pela manhã, escola bíblica dominical. À tarde a gente vai ter evangelismo às 14 horas. E domingo à noite, dia 1º, culto com missões, tá? Não esqueça de trazer aquela oferta. Se possível, traz também 1 quilo de alimento não perecível, porque é de fundamental importância para a gente fazer um trabalho social. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Danilo, tu não falou nada hoje, né? Então venha orar, agradecendo, encerrando. Também oreis pela vida do nosso pastor presidente. Pode ser, meus irmãos, vamos orar. Pai, somos gratos a Ti, muito obrigado por tudo que o Senhor nos concedeu aqui nesta noite, por cada louvor, por cada palavra ministrada como profecia sobre nós. Senhor, que o Senhor possa nos despertar constantemente a essa prática e que possamos desfrutar, Senhor, as vitórias por meio da oração. Senhor, Deus, uma noite de paz, de descanso, em o nome de Jesus. Amém. Que é o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e as bondades do Espírito Santo seja conosco, desde agora e para todo sempre. Amém. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todo o dia de nossa vida e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Vá em paz, que Deus te abençoe.